Olá, seja muito bem-vindo à nossa programação. Eu recebo aqui no estúdio da Comunicação Institucional da Câmara o vereador Renato Zuccolotto para tratar de um tema que tem dado o que falar no Brasil. A Câmara Municipal de Ribeirão Preto aprovou em outubro do ano passado um projeto de lei que dá autonomia às empresas que desenvolvem a prática e treinamento de tiro desportivo na cidade de fixarem horário e local de funcionamento, sem restrição. O projeto, depois de aprovado aqui na Casa, se tornou lei quando promulgado pelo presidente da Câmara, na época o vereador Franco Ferro. Porém, há uma ação judicial já no STF que questiona a validade de uma norma municipal que dá autonomia a essas entidades para fixar horário e local. Nesse caso, a competência seria da União para legislar. O vereador Zuccolotto foi relator da proposta e é presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Ribeirão Preto. Obrigado, vereador, por estar aqui conosco, ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, quem fica muito feliz em ter essa oportunidade de vir aqui à TV Câmara, poder explicar, e aqui eu faço um parênteses, explicar institucionalmente, em nome da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, como presidente da CCJ, uma vez que essa ação, que foi ajuizada diretamente no Supremo Tribunal Federal, questiona uma lei municipal em face do Supremo. É um tema bastante polêmico, bastante técnico, e eu vou tentar aqui, de forma bastante simples, defender a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, porque quem invadiu seara de competência municipal foi o decreto do presidente, e não o contrário. Exatamente esse é o ponto que eu queria começar, já ir direto ao ponto com o senhor. A lei municipal usurpou uma competência exclusiva da União, vereador? De maneira nenhuma. Eu quero ser bastante incisivo, defendendo o posicionamento dos meus pares que aprovaram esse projeto no plenário. Aliás, eu tenho bastante liberdade e bastante conhecimento para falar sobre isso, uma vez que eu fui relator de 2 projetos de lei que tratam do tema. Primeiro, da Lei Complementar 3175, que é a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Como nós sabemos, cabe ao município, e a Constituição fala isso, compete ao município, e essa competência é do município, de legislar sobre parcelamento, uso e ocupação do solo. Ou seja, quando você vai lá no planejamento, lá na secretaria, pedir um alvará de funcionamento do seu estabelecimento de ensino, vamos esquecer aqui um tema polêmico que é a questão dos clubes de tiro. Mas se eu vou até a prefeitura, administração municipal, setor de planejamento, na secretaria de planejamento, pedir um alvará, quem disciplina o horário de funcionamento e o distanciamento, o uso, a ocupação do solo daquele estabelecimento comercial é a prefeitura, né? Então, quando o próprio enunciado da ação do Partido dos Trabalhadores, ela faz alguns silogismos e parte de premissas falsas para poder tentar iludir o ministro do STJ, entendendo que a Câmara e a Prefeitura que usurparam a competência da União, quando foi justamente ao contrário. Aqui, quando a gente vai ver a ação proposta pelo Partido dos Trabalhadores, e o que aconteceu? Por que ela foi direto ao Supremo? Né? Nós temos mecanismos legais para questionar a lei municipal em face da Constituição. Isso é uma ADIM. Nós estamos cansados de ver aqui, inclusive alguns vereadores, algumas pessoas que são legitimadas a propor a ação direta de inconstitucionalidade, quando elas não estão contentes ou satisfeitas com o produto legislativo, elas vão até o TJ. E aí elas questionam a lei municipal em face da Constituição no Tribunal de Justiça, que é competente para conhecer essa ação direta de inconstitucionalidade. Inclusive, Ribeirão já foi, no passado um pouco mais distante, uma Câmara que produzia um sem número de leis inconstitucionais. Mas quem declarava isso? Era o TJ. E aí o Partido dos Trabalhadores, tentando dar um passa-moleque no Tribunal de Justiça de São Paulo, vai direto aonde? Ao Supremo Tribunal Federal. E por que ele faz isso? Porque ele sabe que o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca de propriedade, arma, clube de tiro, todo esse entendimento é muito conservador. O Supremo é conservador nesse sentido, ou seja, o entendimento dele é bastante restritivo. Tanto assim que o próprio Partido dos Trabalhadores, nessa propositura que fez ao Supremo Tribunal Federal, já indicou como prevenção
o ministro Gilmar Mendes. Ou seja, o que é prevenção? O ministro Gilmar Mendes já havia julgado outras ações de conteúdo semelhante e já havia dado procedência a essas ações para limitar algum tipo de ação de clube de tiro. E aí o Partido dos Trabalhadores, já sabendo de antemão o entendimento do ministro Gilmar, falou, olha, ele é prevento, ou seja, queria pegar carona no entendimento do ministro Gilmar para que ele recepcionasse essa ação e de plano já declarasse inconstitucional a lei de Ribeirão Preto. Então, eu como relator de ambos os projetos de lei, eu tenho absoluta convicção, absoluta certeza que a via adequada, que a via correta para se questionar a legalidade e constitucionalidade dessa lei seria o TJ e não o STF. Então, segundo o projeto que originou essa lei municipal nossa, vereador, a restrição territorial imposta no decreto fere a faculdade do município de delimitar essas coisas. Então é isso que a gente tem que pensar. O decreto estaria errado nesse caso. Veja bem, quando o próprio Partido dos Trabalhadores entra com ação no Supremo, ele fala que a industrialização e comércio de material bélico. A gente sabe que clube de tiro não industrializa nada. O clube de tiro é um palco para a prática do tiro esportivo. Tão somente isso. E aí ele faz uma série de ilações no curso da sua ação. E outra coisa, a DPF ela só tem cabimento, e isso o professor Olavo Alves Viana, que é professor doutor em Direito Constitucional de Ribeirão Preto, fala muito bem, a DPF ela tem caráter subsidiário, ou seja, ela só pode ser utilizada, essa ação, é uma ação prevista na Constituição, é uma ação de berço constitucional, ela só pode ser utilizada na ausência de outro instrumento legal a se questionar o ferimento de um preceito fundamental previsto na Constituição e não tenha outro mecanismo de controle no Supremo. Aí pode. Agora, como nós temos a ADIM a ser ajuizada no Tribunal de Justiça, me parece que o instrumento utilizado, e foi utilizado de propósito, ou seja, para fazer uma burla no procedimento legal, no procedimento ordinário que seria TJ, por quê? Porque de antemão já sabemos qual é o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca dos clubes de tiro. Isso é muito ruim, porque 95% dos clubes de tiro no Brasil, eles ficam a uma distância, se nós utilizarmos um raio previsto no decreto 11.366, ele vai atingir 95% dos clubes de tiro do Brasil. O vereador, o projeto que originou a lei municipal também cita a súmula vinculante 49 do STF sobre a livre concorrência e a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, eu vou sempre defender essa possibilidade. O comerciante, o empreendedor, ele já possui uma série de adversidades para poder empreender. E são adversidades decorrentes do próprio mercado, né? E infelizmente a lei ela fica criando ainda maiores impedimentos para que ele possa exercer livremente a sua atividade lícita. Nós temos no Brasil já há um bom tempo esses clubes de tiro, isso não é novidade no Brasil e realmente o decreto presidencial feriu essa autonomia, essa competência dos municípios para legislar sobre isso. Então eu não tenho dúvida. Eu fico bastante triste porque eu tenho visto o entendimento do Supremo Tribunal Federal e eu não sou de ficar criticando não, mas lamentavelmente as últimas decisões têm sido muito ruins para o próprio Poder Judiciário, né? A gente vê inclusive que o relator desta DPF é o ministro Alexandre de Moraes e a gente tem visto aí que ele não tem muito apreço pela liberdade de expressão, pela liberdade do livre comércio, e a gente, infelizmente, tem o prenúncio de que essa ação pode resultar na procedência e, em consequência, dificultar a vida desses clubes de tiro. Só para que as pessoas saibam, o senhor como presidente da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, quer dizer, todo projeto passa por essa comissão, o vereador Renato Zuccolotto é o presidente, é tudo olhado com muito crivo, né, vereador? Como é que funciona isso na casa?
Nós temos realmente, em algumas situações, uma nuance muito tênue entre aquilo que é ou não é constitucional, né? Eu sempre falo de um projeto que nós aprovamos aqui na Câmara e que o Supremo Tribunal Federal sempre entendeu, né, que renúncia de receita não poderia ser de iniciativa do Poder Legislativo. Eu entendia dessa maneira, inclusive atendendo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, e foi aprovado um projeto de lei aqui na Câmara, sem o meu voto, porque tecnicamente eu entendia que o mérito era bom, mas era inconstitucional, e esse projeto chegou até o Supremo, e o Supremo, revendo o entendimento dele, entendeu que o projeto realmente era constitucional. Então a gente percebe que essas mudanças de entendimento do Supremo Tribunal Federal, elas trazem uma insegurança jurídica para o brasileiro de toda sorte, né? Ou seja, esses clubes de tiro que fizeram investimentos muitas vezes caros, investiram dinheiro para poder montar, agora eles ficam fadados à sorte de um relator do Supremo Tribunal Federal. É muito triste isso. Certo, vereador. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer um pouco sobre esse tema, que é um tema que tem tido bastante repercussão na mídia, principalmente, e eu acho que cabia à casa fazer um pronunciamento institucional, o senhor como presidente da comissão, para falar sobre esse assunto. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar mais sobre isso? Eu vejo que muitas vezes, né, alguns partidos se utilizam do Poder Judiciário em muitas vezes manobras, né? E está aqui o ajuizamento da DPF, que é uma ação direta no Supremo, que fala, inclusive aqui, autorizar e fiscalizar a produção de material bélico. Em nenhum momento, clube de tiro produz material bélico. O clube de tiro, como eu quero dizer, é um comércio como outro qualquer. Agora, a justificativa para se afastar de 1 quilômetro de escola é de que não pode expor as crianças, os estudantes a clube de tiro. Onde nós vimos alguma criança, algum estudante entrar em clube de tiro? Muito pelo contrário. Quando a gente acessa, eu sou CAC, eu sou sócio dos clubes de tiro de Ribeirão Preto, nós nunca vimos qualquer criança adentrar a clube de tiro. Então, realmente, é uma falácia, é uma maneira que eles estão criando de impedir que esses clubes funcionam legalmente. E volto a dizer, a competência legislativa para fixar horário e uso e ocupação de solo desses clubes, eu afirmo com muita segurança, é do município de Ribeirão Preto, de acordo com a Lei 3175. Infelizmente, eles tentaram, através de um atalho, chegar até o Supremo Tribunal Federal, e nós temos visto que nos últimos anos as decisões do Supremo são muito ruins em termos de clube de tiro, ou seja, não beneficiam em nenhum momento qualquer atividade que fala em armas. Eu entendo que esses clubes ficaram estigmatizados, né? Muitas vezes pelo mau uso de algumas pessoas, mas as pessoas que são realmente associadas ao clube, são esportistas, elas não podem pagar por aquelas que não o são. Tá certo, vereador. Muito obrigado mais uma vez por sua presença, obrigado pelos esclarecimentos. Acho que foi bastante oportuno para toda a população. Eu digo, o assunto é bastante técnico e eu tento aí, de alguma maneira, descomplicar o assunto e espero ter conseguido fazer com que esse fosse um pouco complicado, porque nós vamos esperar agora, o processo se encontra junto ao relator Alexandre de Moraes, e torcer para que ele tenha aí um lampejo de lucidez e realmente não faça essa injustiça, né, com os clubes de tiro, porque realmente lutam com bastante dificuldade, como qualquer outro comércio no Brasil. Tá certo, vereador. Você que esteve conosco aqui, muito obrigado por estar conosco, por assistir a nossa programação. Você pode assistir muito mais através da comunicação institucional da casa, através do nosso canal do YouTube, pelas nossas redes sociais também. Pode procurar o vereador Renato Zuccolotto e os outros 21 vereadores da casa. Muito obrigado, até mais.